Salve, salve meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o NFL Trash Talk, e que estará lá no Instagram como NFL Trash Zone. Eu sou Afonso Goulart, um prazer enorme estar encabeçando esse projeto, desse grupo de 10 brasileiros, onde estaremos promovendo conteúdo somente voltado ao futebol americano, NFL, Fantasy Football, tudo da temporada da NFL. Então, estou muito feliz em poder participar desse projeto que visa trazer esse conteúdo apaixonante que é o conteúdo de futebol americano, que é o esporte que mais cresce no Brasil e no mundo. Então nesse vídeo aqui nós vamos repercutir os 5 jogos que mais me marcaram como fã de NFL, eu que acompanho a NFL desde 2010, então eu coloquei, no filtro somente jogos a partir desta temporada, jogos que eu mais gostei, ou jogos que tenham maior alto grau de competitividade, enfim, sem dúvida são 5 jogos de alto nível que fazem parte da história da NFL. Você que está chegando agora, considere deixar o seu like, se inscrever no canal, é muito importante para nós, deixe um comentário e uma sugestão que nós estaremos dando muita atenção para isso, certo? Vamos aos jogos então, vamos ao que interessa, e já começando com esse jogaço que é Indianapolis Colts e Minnesota Vikings, e esse que é a maior virada da história. O jogo da temporada 2022, semana 15, Indianapolis Colts vinha numa temporada turbulenta, aí o retornador no primeiro lance já vai derrubar a zebra ali no sideline. E o Minnesota Vikings, um dos líderes da sua conferência, 10-3, jogando muito, o Colts liderado pelo Matt Ryan, na ocasião sem o Jonathan Taylor, e esse jogo aqui ele é marcado por ser uma virada de uma vantagem absurda, porque o Indianapolis Colts conseguiu abrir 33 pontos a 0 e simplesmente permitiu que o Minnesota Vikings fosse lá e buscasse o resultado. Então aí após a última pontuação do Colts faz os 33 a 0, a bola volta para o Vikings, já no terceiro período, então eles ficaram o primeiro tempo inteiro sem pontuar, e só agora que o Minnesota Vikings vai conseguir progredir no campo e chegar até a end zone. Então nós vamos ver aí o lançamento em profundidade para o KJ Osborne, que vai parar na linha de 2 jardas e logo em seguida vai entrar na end zone e vai fazer o primeiro ponto do jogo do Minnesota Vikings após estar perdendo por 33 a 0. Então esse jogo aqui, para nós que estávamos assistindo ao vivo, esse jogo ele já era dado como vencido, né? Já era dado como ganho pelo Indianapolis Colts, embora o Indianapolis Colts estivesse com uma temporada turbulenta, com vários problemas na defesa e até mesmo no ataque, o Minnesota Vikings foi lá e buscou. Então eu vou avançar aqui no vídeo e nós já vamos para a parte final do jogo, onde o jogo fica 36 a 36 e vai para o overtime. E aí no overtime, vira aquele jogo de defesas, até que um belo momento o Minnesota Vikings consegue chegar em área de field goal e faltando cerca de 10 segundos vai converter o field goal da vitória. A gente vê aí o KJ Osborne com 157 jardas, 10 recepções, um belo jogo do KJ Osborne. E o Minnesota Vikings chegando aí até... Vai ter mais um passe aqui para o Justin Jefferson, que vai receber a bola aí com 10 segundos. Vai entrar em área de field goal e aí vão ativar o kicker, o nosso querido Greg Joseph, se não me engano, para converter o field goal e vencer esse jogo no overtime, um jogo épico e que sem dúvida nenhuma vale a pena você levar em consideração e assistir, caso não tenha assistido ainda. Dando continuidade aqui então, vamos para esse que é questionado como o maior jogo de todos os tempos da temporada regular. Dá para se dizer que sim. Kansas City Chiefs e Los Angeles Rams, um jogo épico, temporada 2018. Esse jogo ele já começa com essa notícia do Rams que colocou o Cooper Kupp no IR, então um grande jogador o Cooper Kupp, uma perda significativa para o time do Rams, e os dois times aqui liderando as suas conferências, então caso viessem a se encontrar nos playoffs, seria somente no Super Bowl, os dois times 9-1, de um lado Jared Goff, liderando o Los Angeles Rams, Brandon Cooks, Todd Gurley, Tyler Higbee, e do outro lado o Kansas City Chiefs do Patrick Mahomes, do Tyreek Hill, do Travis Kelce, não tem nem o que dizer, são dois grandes times e que protagonizaram um jogo simplesmente épico.
né? O Los Angeles Rams vai sair na frente, vai fazer a primeira pontuação do jogo, vai abrir 6-0, mas o Kansas City Chiefs, esse jogo, ele é marcado pelas grandes viradas e pela imprevisibilidade do resultado. Porque toda vez a gente esperava ou que ficasse de um jeito ou que ficasse de outro jeito e o outro time ia lá e pontuava, né? E principalmente no último período do jogo, no quarto período, ele tem trocas dinâmicas de pontuação. Então eu vou avançar aqui no vídeo para que a gente possa ir para o momento onde o Kansas City Chiefs ele vai virar o jogo. Então esse jogo ele tá 40-30 pro Los Angeles Rams e o Kansas City Chiefs vai buscar essa virada lá no quarto período. Aí o Tyreek Hill recebe uma bola em profundidade, né, vai colocar mais um touchdown no placar e o Kansas City Chiefs ainda pontua mais uma vez, deixando o jogo 44-40. Aí o jogo já 44-40, a bola volta pro Rams, né? Então aqui no quarto período, o Kansas City Chiefs liderando o jogo, o Rams vai lá e consegue entrar na endzone, consegue virar mais uma vez esse resultado. E cara, um jogo que não tem o que dizer, esse jogo, quem assistiu esse jogo ao vivo se lembra como é que foi, porque nós entramos madrugada dentro, esse jogo foi numa segunda-feira de noite, né? Então um jogo que foi, eu me lembro bem quando eu tava assistindo, eu fui acompanhar a repercussão pós-jogo, acho que era 3 da manhã, eu tava acordado ainda assistindo os comentaristas falando do jogo, falando do que, né, aconteceu ou não aconteceu nesse jogo, que simplesmente foi um jogo épico. Aí o Mahomes com a bola, né, encontrando um passe no meio do campo, enfim, esse jogo acaba, né, o Kansas City Chiefs vira para 51-47, mas o Los Angeles Rams vai buscar mais uma virada e vai colocar 53 e após o chute extra 54-51 e aí vai conseguir a sua vitória no finalzinho após o Mahomes ser interceptado. Então aqui o jogo está 54-51, o Mahomes vai tentar mais um passe em profundidade aqui com muito pouco tempo no relógio, embora seja o Mahomes que a gente sabe que, né, mesmo com pouco tempo consegue performar, mas nesse caso aqui não teve mais como superar, a defesa do Rams estava muito bem postada e vai impedir o Kansas City Chiefs de chegar em linha de field goal e empatar o jogo. Então a gente vai ver aí o Mahomes sendo interceptado e a vitória do Los Angeles Rams acontecendo praticamente nos últimos segundos de jogo. Então aqui um jogo épico que eu indico demais para vocês que assistam, porque vale muito a pena, e esse que é questionado aí na temporada 2018 como um dos maiores jogos, se não o maior jogo de temporada regular de todos os tempos. Dando continuidade aqui, vamos para o terceiro jogo, e aqui, meus amigos, um jogo de playoff, um jogo que simplesmente não tenho o que dizer, um jogo épico, um jogo inesquecível. Quem assistiu esse jogo ao vivo se lembra, nós estamos falando do Denver Broncos e do Baltimore Ravens. O Broncos com um ataque fenomenal de Peyton Manning, de Eric Decker, de Demaryius Thomas, um time muito bem equilibrado e que, cara, não tem, esse time do Denver aqui era difícil de vencer, ainda mais na casa deles. Então esse jogo, né, ele é tido como o The Mile High Miracle, o milagre de Mile High, porque simplesmente é uma vitória assim imprevisível do Baltimore, uma vitória que acontece no final do jogo. A gente vê aí o Jacoby Jones deixando a bola cair, o Jacoby Jones que é um dos personagens desse jogo, né, embora estivesse retornando ali também, é o recebedor do Denver, do Baltimore, e que vai performar em alto nível nesse jogo, porque ele é o cara que recebe a bola ali quando ninguém imaginava e que coloca o Ravens em igualdade. E esse time do Ravens, cara, que principalmente tinha uma defesa, né? Uma defesa desse time do Ravens, assim, simplesmente fantástica. Temporada 2012. Aí a gente vê o lançamento em profundidade do Joe Flacco. Mas quem assistiu esse jogo ao vivo e principalmente na transmissão brasileira se lembra do que foi o marcante desse jogo, né? Eu vou avançar aqui, que é a narração brasileira, a narração protagonizada pelo nosso ilustríssimo Rômulo Mendonça, que é o arranha-céu do Jacoby Jones, do Joe Flacco pro Jacoby Jones. Então esse jogo ele vai estar 35-28 pro Denver. O Baltimore precisando achar um passe em profundidade. O Joe Flacco tenta 1-2 vezes até que consegue na terceira descida esse lançamento. Eu vou colocar aqui para que vocês assistam essa narração maravilhosa do Rômulo Mendonça. Para 3 jardas.
Flaco, restam 40 segundos. Ele de novo se desvencilha. Vai para um arranha-céu! Recepção do Jones e é touchdown! Então quem assistiu esse jogo ao vivo se lembra do que foi essa competitividade, esse alto grau de performance dessas duas equipes que eram postulantes ao Super Bowl, vamos dizer assim. O Baltimore Ravens acaba chegando no Super Bowl, né, nessa ocasião, mas após esse lance do Jacoby Jones, o Baltimore empata o jogo, leva o jogo para prorrogação. Esse jogo vai para o segundo overtime, até que o Baltimore Ravens consegue colocar o seu time em posição de field goal, e aí o Justin Tucker, meu amigo, vai lá e converte o field goal e vence o milagre de Mile High, essa comemoração aí famosa do Justin Tucker dando soco no ar e o Peyton Manning desolado após a derrota. Mais um jogo épico, um jogo que eu recomendo demais que vocês assistam e que sem dúvida nenhuma aí tá entre os maiores jogos de todos os tempos do futebol americano. Vamos agora para esse jogo, mais um jogo épico, um jogo inesquecível, e quem assistiu esse jogo ao vivo se lembra. Nós aqui, eu e meus amigos, assistimos esse jogo aqui em casa, tomando uma cerveja, e cara, foi memorável, foi inesquecível. 49ers muito bem, nós estamos falando de um jogo de playoff, um divisional round. Aí o Vernon Davis vai entrar na endzone, vai fazer o primeiro TD, mas do outro lado tinha o New Orleans Saints, né, cara, que era aquele New Orleans Saints do Drew Brees, do Jimmy Graham, do Marcus Colston. Tinha o Darren Sproles, a formiga atômica, correndo com a bola também. Então, assim, um jogo que tudo poderia acontecer e que muita coisa aconteceu. Então, esse jogo ele vai ter alternâncias no placar. Eu vou avançar aqui, né? Ele tá... Aqui o Saints estava na frente, o 49ers virou, o Saints passou à frente de novo. E aí a bola volta para o 49ers, quarto período, 32-29, o 49ers com 40 segundos, ele vai encontrar o Vernon Davis, que vai correr, vai sair pela lateral faltando 30 segundos, então o 49ers já em área de field goal, poderia ter empatado esse jogo e levado para o overtime, mas overtime não garantia nada, né? Então ele ainda tinha aqui tempo para fazer pelo menos 2 arremessos, vamos dizer assim, até a endzone. E aí o Alex Smith, que era o QB do 49ers na ocasião, 49ers de Frank Gore, de Michael Crabtree, o Alex Smith vai encontrar esse passe aí no Vernon Davis, que é, né, tido como o The Catch terceiro, esse passe milimétrico, onde o Vernon Davis divide a bola ali com o marcador e consegue a recepção, faltando 9 segundos para acabar o jogo, e sela a vitória do 49ers. Cara, esse jogo aqui é simplesmente inesquecível e eu recomendo demais que vocês assistam. E agora, por último, mas em primeiro lugar, esse que é, né, o Super Bowl 51, esse que é tido aí por muitos e por mim também como o maior jogo de todos os tempos, por causa dessa virada, esse resultado de 28-3 para o Atlanta Falcons, que acaba sendo virado pelo Tom Brady, pelo New England Patriots, no overtime. Um jogo que nós assistimos, então, era Super Bowl, fevereiro, nós assistimos lá na praia, tomando aquele trago de gurizada, e cara, toda vez que a gente se olhava, a gente dizia, a gente não sabe se tem como acontecer, mas se tem alguém que tem como virar esse jogo, é o Tom Brady. E ele simplesmente foi lá e fez. Então esse jogo ele é inesquecível, acho que por vários ingredientes, a alta performance dos atletas. Existe esse drama do Atlanta Falcons, que estavam liderando a partida, eram o time a ser batido na temporada, o time vinha de grandes vitórias, o resultado 28-3, o Matt Ryan foi o MVP da temporada regular. Aí a gente vê o Julian Edelman, um dos personagens desse jogo, que vai protagonizar uma recepção épica no meio de 4 defensores. E cara, não tenho o que dizer, esse jogo aqui é só assistindo pra tu entender, porque eu vou avançar aqui no tempo, mas o Atlanta Falcons ele estava ganhando por 28-3, o New England consegue chegar no 28-9, a bola volta para o Atlanta Falcons, e aí aqui é um ponto crucial do jogo, onde a torcida, onde os comentaristas, os analistas esportivos dizem que o Atlanta deveria ter corrido mais com a bola, porque tinham o jogo terrestre, tiveram ao longo da temporada o time sustentado pelo jogo terrestre, mas que quando deveriam correr não para progredir no campo, mas para queimar relógio mesmo, né, sendo um pouco mais conservador, vamos dizer assim, preservado as posses de bola,
E não fizeram. E aí simplesmente devolveram a bola pro Tom Brady. E o Tom Brady, meu amigo, tu devolvia a bola para ele, ia lá e pontuava. Foram vários lances seguidos onde o New England progredia no campo, pontuava e chegou à igualdade no finalzinho do quarto período com uma recepção épica e logo em seguida no overtime com um TD do James White. Então a gente tá vendo aí o Tom Brady distribuindo a bola, característico do Tom Brady, passes curtos para a lateral de 5, 6 jardas, 7 jardas, 10 jardas e precisos, né? Sempre passes muito precisos, uma marca do Tom Brady. Então logo depois ele vai chegar aí, vai ser sacado, mas vai chegar na endzone, vai colocar mais alguns pontos no placar. Eu vou avançar aqui no relógio para o momento derradeiro, que é, para mim, essa recepção do Julian Edelman. A gente, né, nós que assistimos ao vivo, vocês devem se lembrar, o jogo ficou parado alguns minutinhos para análise das zebras, porque esse lance foi contestado, né? Quem viu na hora não acreditou, mas não teve, cara, a bola não pegou no chão. Tá aí o lance, o Julian Edelman com essa recepção épica, que pra mim é uma, se a gente for fazer um vídeo, provavelmente iremos fazer um vídeo das recepções mais difíceis. Esse é um dos jogos, essa é uma das recepções, se não a recepção considerada aí a mais difícil. Essa bola lá fica pendurada no ar e o Julian Edelman consegue, sem deixar cair, no meio de 3, fazer essa recepção. Cara, simplesmente incrível, simplesmente. Acho que nesse momento aqui é o momento que a gente se olhou e falou, cara, isso aqui é pro New England, não adianta, tá tudo escrito e o New England vai levar essa. E aí, bom, logo em seguida o New England vai empatar o jogo, e aí no overtime o Tom Brady tenta uma vez, não consegue, vai chegar um pouquinho mais perto da endzone, vai tentar, acho que mais uma vez, mas vai acabar entrando na endzone e vencendo o jogo. Ele tenta mais essa vez, não consegue, e aí agora vai correr com a bola e vai conseguir uma entrada, vamos dizer assim, no limite, né? Na última jarda do campo, ele chega com a bola assim, num lance até duvidoso, o James White se esticando todo, mas consegue entrar, consegue garantir o touchdown e vencer o Super Bowl 51, um jogo épico, um jogo inesquecível e para mim o maior jogo da história da NFL. Bom, dito isso, chegamos ao final do nosso vídeo. Você que chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. O que você acha? Você concorda? Qual jogo você acrescentaria? Qual jogo você iria retirar? Lembrando que essa é a minha lista, mas vocês fiquem muito à vontade para deixar a opinião de vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, gurizada!